Olá, aqui é Roberto Zimmer da Liderança Integral. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a crise social e econômica que a gente está enfrentando aqui no Brasil e as consequências disso, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. É óbvio que nos próximos meses, pelo menos, as mudanças que vão acontecer na nossa vida individual e coletiva não vão ser muito positivas. Né? Não vão ser aquelas mudanças esperadas que a gente gostaria. Né? E essas mudanças que vão vir em ondas, né, na nossa direção, elas vão tirar, né, cada um de nós da nossa zona de conforto. E a gente sabe que o ser humano não gosta de sair da sua zona de conforto. Né? Mas, ao mesmo tempo, é saindo da zona de conforto que a gente descobre novas coisas, novas possibilidades, potenciais que a gente não está usando, né? E oportunidades que estão inseridas dentro dessas mesmas mudanças que a gente está interpretando como negativas. Mas eu queria falar desse contexto a partir de uma metodologia de transformação que nós chamamos de gerenciamento da transição. O gerenciamento da transição ele é diferente da mudança. Né? A mudança é o que acontece fora. Por exemplo, perdi um emprego. Isso é mudança. Transição é qual é a adaptação, né? Qual é a mudança que eu tenho que fazer dentro de mim para poder me adaptar a essa nova realidade. Então, mudança é fora, transição é dentro. A mudança ela pode ser escolhida ou não. Geralmente eu não tenho muito controle sobre a mudança, principalmente essas que estão acontecendo no nível coletivo aqui no Brasil. Mas a transição eu posso gerenciar, porque ela acontece dentro de mim. Né? A mudança é rápida. A presidente da República assinou um documento, um decreto, ele já começa a acontecer. Mas a transição é todo o processo interno de adaptação a uma nova realidade. Por exemplo, a aposentadoria que eu imaginava que eu iria receber daqui a 5 anos não vai acontecer daqui a 5 anos, vai acontecer daqui a 10. E o valor que eu estava esperando talvez não seja o mesmo valor que vai acontecer na realidade. Então, como é que eu posso, ao invés de brigar com a realidade, com a mudança, como é que eu posso usar essa experiência como uma oportunidade para me reposicionar como pessoa e como profissional? Como é que eu posso tirar o melhor partido desse momento que inevitável, né, que todos nós estamos vivendo? E aí é interessante entender os 3 estágios da transição. Toda transição começa com um término. Né? Então, independente da mudança ser positiva, negativa, desejada ou não desejada, aconteceu a mudança na sua vida, você tem que se perguntar: o que terminou ou vai terminar na minha vida? Né? E principalmente quais são as perdas que eu vou ter que viver nessa experiência. E a gente sabe que viver términos e viver perdas não é nada agradável. E pior que isso, a gente não foi preparado, não tem muitos recursos para viver com término e com perdas. Mas, se a gente não conseguir viver esse término, então a gente não vai conseguir ultrapassar os outros estágios da transição e ver quais são os benefícios dessa mudança para cada um de nós. Então, primeiro passo, aconteceu a mudança, olhe para dentro, avalie e escreva no papel o que terminou, o que vai terminar para mim. E já comece a sentir como é que esse término pode ser vivido para você. É uma experiência de desapego. E a gente também não aprendeu a se desapegar, mas eu estou convidando você a experimentar essa experiência, né? De você falar, ok, esse período da minha realidade terminou. O período das vacas gordas terminou. O meu salário que era muito bom, talvez eu não tenha nos próximos meses, ou o próprio salário tenha diminuído. Vou ter que reduzir os meus custos. Vou ter que abrir mão de alguns desejos, vontades que eu tenho. E isso é muito importante. Né? Então, primeiro passo, término. Segundo estágio da transição, zona neutra. Na zona neutra, o passado já foi embora, mas o futuro ainda não chegou. A experiência que você tem na zona neutra é de um vazio. Né? Falta de respostas, as coisas não são claras, as coisas não acontecem. Né? Você manda o seu currículo para 10 empresas, não tem resposta nenhuma. Né? Você terminou um relacionamento, está buscando novas pessoas e você não encontra novas pessoas. Por quê? Porque você precisa viver esse vazio.
Você precisa viver essa experiência de não ter respostas. É na zona neutra que a transformação começa a acontecer. É na zona neutra que o seu novo propósito começa a ser gestado. E você precisa viver essa experiência para dar espaço para essa gestação, para esse novo que está chegando. E se você se permite viver a zona neutra, esse vazio fértil que a gente chama, esse espaço sem respostas, gradativamente você vai sentir, né, o nascimento de alguns brotinhos, né? Algumas ideias começam a chegar na sua cabeça, um projeto que você tinha abandonado um tempo atrás começa a ficar forte de novo. Uma pessoa importante do seu passado que você perdeu a conexão, parece que é uma pessoa legal para você se reconectar agora. Você começa a ter insights, você começa a ter a sensação de que você está começando a criar um novo caminho. E esse é o objetivo da zona neutra: recriar, renovar, fazer com que o seu propósito seja renovado para o momento de vida que você está vivendo. Mas a lição de casa é: você vai ter que ficar nesse período um tempo, né, que não é muito agradável, e poder ficar nesse período onde as coisas não estão acontecendo, porque algo está germinando nessa experiência da zona neutra. E o terceiro estágio é o reinício. O reinício é quando as coisas começam a ficar claras. Opa, perdi o emprego, mas ao perder esse emprego, eu comecei a me reconectar com uma vocação, o desejo de fazer um trabalho novo, que antes eu tinha um pouco de medo de investir nele. E agora eu começo a perceber que é possível, né? Eu começo a perceber que o trabalho que eu quero fazer não tinha muito a ver com o trabalho que eu fazia. Então eu posso, por exemplo, ter vontade de empreender, abrir um negócio, ou mudar o tipo de empresa em que eu quero trabalhar, né? Ou eu pretendo fazer um MBA e trabalhar num outro país, ou fazer uma associação com outras pessoas que tenham um propósito similar ao meu. Então o reinício é o momento em que as coisas clicam. E é o momento em que você diz: puxa, encontrei o meu novo caminho. Encontrei o meu propósito. Agora eu sinto que as coisas fazem sentido de novo. Então, lembrando sempre: término, zona neutra, reinício. É assim que a transição acontece dentro de você. E é só quando você vive a transição é que você consegue perceber as oportunidades da mudança. Só para fechar, nós vamos colocar um material essa semana no site em que você vai poder ler um pouquinho sobre esse material. Vou colocar 1 ou 2 artigos e também um questionário para você poder medir como é que você está lidando com a transição nesse momento. Quais são os maiores desafios que você tem para lidar com o término, a zona neutra e o reinício.